Olá, queridos telespectadores do Sem Filtro. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro semanal. E hoje com mais um convidado especial aqui para nós, que muito nos enche de alegria cada vez que nós temos aqui na nossa salinha do Sem Filtro alguém para bater um papo conosco e sempre trazendo temas interessantes, importantes, informativos. E, sem mais delongas, nós vamos hoje ter o prazer de conversar com um atleta que tem se destacado muito no cenário do esporte em geral, mas ligado ao remo. E hoje eu vou aprender também como vocês, né? E é um prazer, então, ter aqui o Igor Batista, que é um esportista que tem levado o nome de Butiá muito longe nas competições que ele participa. E o Igor veio hoje conversar conosco, apresentar-se à comunidade e contar um pouco da sua história como para-atleta, né? E isso é uma coisa muito importante da gente valorizar e incentivar, porque o Igor, para ele, o problema físico nunca foi barreira para ele conseguir alcançar o sonho dele, né? E a gente, às vezes, tem um sonho e meio que desanima no meio da caminhada, acha que não vai conseguir. E o Igor hoje só vai trazer para nós uma lição de vida, de vitória, de conquista e de muita luta. Então, seja bem-vindo, Igor, que bom te ter aqui. E vamos conversar um pouquinho. Inicialmente, eu gostaria que tu te apresentasse para os nossos telespectadores. Como a Denise falou, né? Já me chamo Igor, tenho 24 anos, sou natural de Porto Alegre, mas moro em Butiá há muitos anos já. Pratico remo, né? O remo é como a gente... É uma parte tua. É uma parte minha. Como a gente, quando aprende a andar de bicicleta, nunca mais esquece, assim o remo é comigo, né? Igor, tu vieste com que idade para Butiá? Eu vim entre os meus 10 anos. E já praticava remo ou não? Não. Na nossa mudança para Butiá, a gente passava muitas vezes ali pela Ponte do Guaíba, né? E o meu pai sempre procurou me colocar em esportes, assim, né? E a gente via o pessoal remando ali. E um certo dia ele entrou num dos clubes ali, o Vasco da Gama. E aí sim a gente deu início, né? Foi bem novinho, com 10, 11 anos ali eu já comecei a remar já. Que coisa, isso é bem inusitado, porque daqui a pouco poderia ser só uma curiosidade, né? E desde o primeiro momento aquilo foi se tornando mais forte, essa vontade de engrenar no esporte, que não é fácil, né? É um esporte, ou me corrija se eu estiver errado, é um esporte que exige muita dedicação, é um esporte que não é barato, né? Acredita. Todos os apetrechos, o barco, os remos, enfim. Mas e aí a tua vinda para Butiá, como é que ficou essa questão do remo? Porque aqui não é um polo, uma cidade grande. Como é que ficou esse sonho? A minha mãe ainda estudava em Porto Alegre, né? Ela fazia o curso técnico, então a gente ia junto aos fins de semana. Como a minha rotina sempre foi eu remar aos fins de semana, né? Até hoje. Então a gente se deslocava para lá. Enquanto ela ia estudar, eu ia remar. E, assim, e tinha alguém que te acompanhava, um treinador, no caso? Sim, meu professor Saul, né? Ele que me ensinou os primeiros passos no remo ali, né? E vocês continuam se falando? Ele ainda continua contigo? Ou tu já tá com outras pessoas te orientando? Ao decorrer da caminhada, né? Eu fui pro meu clube atual, hoje o Grêmio Náutico União. O clube, ele é o maior clube poliesportivo do Rio Grande do Sul. Mas eu nunca me esqueço das minhas origens, né? O professor, a gente tem uma amizade enorme, quase de pai para filho, assim. Ele me acompanhou desde pequeno em todas as minhas competições. A gente viajou junto, enfim. A gente tem uma história bem, bem bacana, assim. Eu gosto também de, às vezes, levar minha família lá no clube, a gente ir lá visitar, a gente mantém um contato, assim. É uma parte da família também ali.
E tu tens lá no Grêmio Náutico União, tu faz parte de uma equipe. Quantos são da tua equipe? A equipe, ela é dividida por infantil, júnior, e a equipe principal, né, que são os sêniors ali. A equipe tem em torno de uns 20 atletas. Eu sou o único paralímpico do Rio Grande do Sul, mas tem os atletas convencionais, né, do remo convencional. São uma equipe, eu tenho todos ali muito como amigos, né? A gente convive junto, a gente vai para as competições junto. É um clube bem estruturado, né? Tem tudo que a gente precisa para evoluir. É muito bacana fazer parte. Tem outros em Porto Alegre, além do Grêmio Náutico União? De remo? De remo? Sim, tem o Guaíba Porto Alegre, que é o clube mais antigo de remo, né? Aí tem o Almirante Tramandaré e o Vasco da Gama, que foi onde eu iniciei. Eu só conheço o Grêmio Náutico mesmo. E para chegar até o Grêmio Náutico, como é que foi? Vai galgando as competições, e aí como é que foi chegar até lá? Por que eu te pergunto isso? Porque daqui a pouco as pessoas acham que é fácil, né? Não. Chega ali, vai, professor, mas isso é um caminho a ser trilhado, né? Todo atleta precisa passar por isso. O caminho, né, minha trajetória para chegar no União, eu poderia ter começado no União, né? Mas por conta de a gente não conhecer muito bem como funcionava o remo na época, e foi o primeiro clube ali foi o Vasco da Gama que me acolheu e não, a gente vai dar um jeito e tal. Então eu comecei com eles. Mas para te chegar no Grêmio Náutico União, tu pode, né, ou pagar a escolinha, né, ou tentar uma vaga, mas aí tem que atingir certas metas, né? Tem que conseguir medalhas em campeonatos brasileiros e tal para se manter na equipe principal, né? Qual foi a tua primeira competição fora do Rio Grande do Sul? Foi em Santa Catarina, foi um campeonato brasileiro. Eu tinha 15 anos e eu já remava já, uns 4 anos já eu já remava. Vocês fazem revezamento nessas competições ou não? Não, sozinho. Do início ao fim. E aí eu fiquei em 4º lugar geral do Brasil, entre os adultos já, né? O treino sempre foi rigoroso, né? Então a gente já tinha um preparo desde novo. Então já se saímos muito bem numa competição nacional, né? Onde se reúne. Imagina. E a questão do... Igor, eu tô te fazendo muitas perguntas, né? Mas é porque é um assunto que eu não conheço e tenho muita curiosidade. Quando tu vai participar de uma competição, é somente com para-atletas? Tu não compete com profissionais que não são para-atletas? Não, é somente com para-atletas, somente, né? Com para-atletas. E tu tens uma ideia, assim, aqui da nossa região, quantos mais teriam? Para atletas? Sim. Olha, nessa modalidade? Em atividade no Rio Grande do Sul, eu acredito que eu seja o único. Olha só. Tinha um rapaz, né, de Pelotas. Não, minto, desculpa. Tem um agora que surgiu, que está começando a remar no remo paralímpico no GPA, no Guaíba Porto Alegre, né? Ele começou agora, então... ele era remador, ele sofreu um acidente e agora está remando no Paralímpico, né? Sim. Nossa, é uma segunda adaptação, né, que ele está tendo que ter. Igor, a questão do esporte, para tu conseguires participar de uma competição, tu precisa ter patrocinadores? Olha, eu precisava... Ou tu vai como clube só? Quando eu estava no Vasco, assim, a gente se juntava, fazia vaquinha e tal, porque era um clube menor, né, com menos recursos financeiros. Mas o União, ele proporciona tudo, né? Ele proporciona hospedagem, viagem, inscrição, aluguel de barco, tudo que a gente precisa para performar lá. E o barco e os remos são do clube? São teus? O barco que eu treino aqui é da Confederação Brasileira, né? O barco que eu treino em Porto Alegre. Mas o clube mesmo, ele tem uma flotilha de barcos, né? Pro remo convencional. E quando a gente vai para as competições, aí a gente geralmente aluga um barco, né? Para não ter que deslocar ele.
Igor, a gente já viu como é que funciona essa logística e vamos falar um pouquinho sobre como é se manter atleta. Falou a questão da preparação física, né? A questão da alimentação. Tu leva isso muito a sério? A alimentação eu peco um pouco, porque eu sou muito comilão e eu gosto de comer besteira, né? Mas a gente compensa isso no treinamento. Né? Vocês têm, assim, como os lutadores de boxe, vocês têm categorias, assim, por peso, não pode exceder, tem que estar dentro de um limiar ali para poder participar das competições? No remo convencional, né? Tem categorias de peso, né? Tem peso leve, que é até 72 quilos, mas no remo paralímpico, como ele é muito menor, né? Tem um número muito menos de atleta, eles não conseguem fazer essa divisão, né? Por categoria. Então é geral, né? O peso, se tu for leve, tu vai com os pesados e para mistificar e ficar mais interessante de assistir, né? Esse mundo do esporte, ele é muito característico, assim, ele é muito diferenciado. Como é que são os bastidores, assim? Como é que é a relação das pessoas que participam? É muita competitividade ou é mais tranquilo? Olha, no remo, eu acredito que seja tranquilo, né? Como eu me criei nesse meio praticamente, indo para as competições, as pessoas, inclusive, que a gente encontra lá, já me conhecem desde novo, né? Então, para mim de casa. É muito tranquilo. Mas eu vejo, assim, que tem rivalidade, sim. Já aconteceu de briga e tal. Mas... O nervosismo também. E o nervosismo, isso. Tu me passa uma tranquilidade. Tu é sempre tranquilo, assim. A princípio, sim. Eu acredito que sim. O Igor, hoje, ele tem 1 ou 2 filhos... Tem um e vai nascer o outro. Vai nascer o outro. Como é que as crianças reagem assim com o pai, quando o pai tem que se ausentar um pouco para essas atividades, ou para eles já está tranquilo também? Eles te acompanham em alguns momentos? A Maria Clara, né, que ela, né, tá com nós aí, ela fica triste, né, quando eu vou viajar, né? Ela às vezes não quer nem falar comigo pelo celular, que ela tá brava. Mas ela gosta, ela ama ir comigo, assim, né? Treinar. Quando eu vou treinar e levo ela fica apaixonada, assim, quer entrar no barco, quer fazer de tudo. Que legal. E quando é que nasce o outro? Nasce em junho. Tá previsto 25 de junho. Se for 28 é no meu dia. Vai ser um câncer. Menino ou menina? É menino. Menino, já tem nome? Isaac. Olha que lindo. E um casal, então. Não vai dar ciumeira, com certeza. Não, acho que não. É tranquilo. Igor, tu estudaste até que série? Eu completei o ensino médio, né? E agora, mais pra frente, eu quero fazer faculdade de educação física, né? Que é o meu meio. E me especializar mais, né? Sim, e a educação física é importante até para tu poder trabalhar com pessoas que têm essas dificuldades para poder incentivar, né? Sim. Que o teu problema, ele é desde nascença ou tu ficaste assim por alguma situação que te aconteceu? Ele é desde nascença. É genético, né? Na família tinha um tio da minha mãe que tinha a doença, né? Que é a artrogripose congênita. E aí acabou caindo em mim, né? É genético, é questão de genética. Então, para ti, não houve uma ruptura de padrão, nada? Foi ao natural. Faz parte, ao natural. Tu dirige. Dirige. Eu já vi o Igor dirigindo por aí. Vida tranquila. Tranquila. O meu pai, ele sempre quis que eu fizesse tudo... sempre me incentivou a fazer tudo, né? Tu quer jogar bola? Vai jogar bola. Quer subir em árvore? Vai subir em árvore. Sempre me incentivou. Isso é importante. Eu consegui me adaptar, né? Consigo fazer tudo normal hoje, praticamente. E há preconceito com relação a isso? Olha, tem sim. Talvez tu não tenha sentido, mas tu percebe que há isso ainda. Sim. Eu tenho uma mania, né, de sempre estar de calça, né? Porque as pessoas já vêm olhando para as pernas, né? Mas não que seja preconceito, né? Mas ainda assim uma estranheza. É uma estranheza, né?
Mas a minha família toda acostumada. Ixi, o que importa pra mim é a minha família, eles não tem problema nenhum, né? E é muito, assim, bacana porque isso está muito bem resolvido contigo, né? Então, não tem problema nenhum Sim. que outras pessoas, num primeiro momento, levem um choque ou talvez queiram te menosprezar por um problema assim. Sim. Porque o psicológico é o que fala muito nisso, né? Eu sempre fui muito arteiro quando criança por causa de menosprezar, né? Quando se falava, não consegue, aí Pra que eu ti ia era um lá e desafio. fazia. Aí que eu ia lá e fazia. Pra ti é um desafio. Uhum. Isso sem dúvida, eu acho que. E também a função da tua família, do teu pai te incentivar é muito importante, né? Sim. Porque às vezes os pais super protegem. Sim. E aí a criança vai ficando limitada, que graças a Deus não foi o teu Sim, caso, sim. né? Ela vai ficando reclusa, né, assim, e daí ela já tem insegurança e não consegue evoluir, tipo, por exemplo, dirigir, ela já fica totalmente segura de dirigir um carro, entendeu? Mas como a gente, né, meu pai me ensinou a dirigir com 8 anos de idade. Eu sentei numa latinha de tinta no terreno e ele ensinou a dirigir já. Mas o teu pai também era terrível, era invocado, né? Legal, não, é importante isso aí. Tudo tem um porquê, né? Eu acho que as coisas nunca são de graça. Todas as coisas têm um porquê de ser assim. Igor, a questão do remo, ela te exige muito braço, né? Sim. As primeiras vezes não davam uma... Até hoje, né? Chega a determinado ponto da prova ali que os braços ficam totalmente empedrados e não vai para frente nem para trás mais. E aí o mental tem que entrar em ação, né? O nosso treino, ele já é um treino específico para essa hora. A nossa prova são 2 quilômetros, né, de prova. E a gente rema diariamente 15, 20 quilômetros. Então, para chegar na hora dos 2 enganar a mente, né? Tu rema 20 quilômetros todo dia, hoje é só 2. Você faz 15 quilômetros? Em quanto tempo? 1h30, 15 quilômetros. Nossa. É que eu demoro um pouco mais para cumprir a quilometragem, por causa que é só braço, né? O pessoal demora em torno de 1h e pouquinho, assim, um pouco menos que eu. E tu já... Normalmente, quando tu participa nas competições, tu é sozinho, né? Sim. E tu já participaste com outros colegas Só em equipe? Isso, só guiando o barco. Deve ser mais difícil, né? A gente tem um barco que ele é o 8, né? Que é 8 atletas. E tem um que vai guiando o barco, né? Eu competi, tive experiência só guiando eles, né? Porque por conta do... O que guia vai botando vai pilha botando no pessoal. Isso. Vai direcionando o barco. E por conta do modelo específico do barco não ser para deficiente, né? Então não tem como eu remar. Mas guiar o barco ali tem. A gente já fez proeza já de eu remar junto também, mas por uma competição não dá certo, né? Mas para um treino dá. Já aconteceu de algum atleta passar mal? Já. Durante a prova? Acontece direto nos campeonatos. O pessoal já tem que ter ambulância, né? De obrigatório. Então o pessoal às vezes termina desmaiando já. Caindo na água. E a lancha já vem, já recolhe, já. Acontece bastante. Até por conta, acontece mais com os pesos leves, né? Que eles têm que já cortar o peso e depois fazer mais um esforço físico, né? Sim, aí é toda uma questão, eu imagino o emocional, né? Eu acho que o emocional fala muito nesse momento e é o que nos norteia, é o emocional. A gente vai ter que fazer um intervalinho e nós vamos continuar conversando com o Igor, e vocês que não o conhecem ainda, hoje vão saber mais ainda a respeito desse atleta que tem muita trajetória e é um exemplo para todos nós que temos os nossos sonhos e precisamos sempre lutar por eles. A gente já volta. Para quem chegou agora, a gente está conversando hoje com o nosso paratleta Igor Batista. Igor Batista, né? Que eu sempre chamo só o Igor, que hoje está conversando um pouquinho sobre a trajetória dele no esporte do remo. Igor, e
Algumas competições já em vista para esse ano, algumas participações já feitas e ainda a fazer? Sim, a gente competiu no início do ano, em março, se eu não me engano, o Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos, né? E agora, em outubro, vem o Brasileiro de Barcos Longos, né? E a gente sempre está tentando evoluir, porque ano que vem que é o ano das competições importantes, né? Que a gente tenta vaga para o Mundial, porque é um ano classificatório para a Olimpíada, né? Que vai acontecer em 2028. Então o ano antecessor sempre é o ano mais tenso, assim, onde a gente está mais focado em treinar. Digamos que a meta é essa. Essa é a meta, é ir para a Olimpíada. Tu já estiveste perto disso? Já. Eu tenho que baixar no meu tempo. Tem um rapaz no Brasil que ele já foi medalhista olímpico, né, em Tóquio. E ele atualmente ele é o esquife número 1, né, que é a nossa categoria de barco, né, esquife. Ele é o esquifista número 1. E eu tenho da última competição, comparando os tempos, baixar 20 segundos, né? Então a gente tem esse resto de ano e tem mais o ano que vem para alcançar essa meta. E o que é skiffer? Porque o que é skiffer? Esquife é um barco de uma pessoa, né? É um barco fininho, assim, de fibra de carbono, onde vai uma pessoa e... Sim. Tipo aquele que a gente vê nos filmes, das corredeiras. Não, só que o remo é de costa, né? Tu rema de costa, né? Ah, sim, é verdade. Bah, mas é bem complicado, hein? É complicado. Não é tão simples assim. Tá, mas e se isso tá sozinho? Porque no coletivo tem o guia. Como é que tu te guia de costas? Quando a gente vai... Bom, tem as raias, né? Isso, tem as raias. Mas a gente sempre seguia por uma margem, assim, sabe? A gente pega uma margem do rio, assim, quando a gente vai dar alguma volta grande, e a gente vai seguindo por ela. A gente tem que ficar perto da margem e olhar para trás. E a questão da paisagem, isso não dá uma bugada, não dá para focar, né? Porque tu tá fazendo, acho que até pela física, tu começa a andar contra. A gente consegue se manter focado ali, mas como é que eu posso explicar? Às vezes a gente está tão focado que periga o barco bater, né? Então a gente sempre está olhando para trás e vendo o que tá acontecendo em volta. Eu prefiro remar na água, né, do que remar na máquina de remo, né? É um alívio para a mente fazer. A máquina de remo é tu em 4 paredes. É mais ou menos como caminhar na esteira e caminhar ao ar livre, né? Caminhar na esteira não tem graça. O ar livre é outra situação, né? É outra vibe, nem se compara. Mas também se faz necessário quando não tem onde treinar, né? É o que tu faz, tu tens esse aparelho em casa. E isso, o clube ele me disponibilizou, né? Então eu tenho em casa, daí eu faço treino todo dia, né? 2 treinos por dia. E eu intercalo também com jiu-jitsu, né? Aí o segundo treino eu faço jiu-jitsu. E é religiosamente feito isso. Não tem aquele dia assim que... hoje não vou treinar. Não, é todos os dias. Todo dia. É meta, né? A gente tem que mandar foto pro professor, né? Vocês são acompanhados. Sim. E daí ele passa o feedback também no fim de semana, né? E ele, muda tal coisa, ou faz de outro jeito, né? Mas diariamente a gente manda o treino para ele. E vocês têm encontros periódicos também de equipe para fazer esse feedback? Os outros atletas todos juntos? Os outros atletas, eles moram em Porto Alegre, né? A maioria. Então, eles vão na ilha do Grêmio Náutico, lá treinar lá todo dia. Sim, mas eu digo, vocês não têm de vez em quando uma reunião para sim, acontece. Fazer uma avaliação do trabalho e tudo mais? Acontece. Geralmente a gente faz quando a Confederação Brasileira ela manda testes para ingressar na seleção, né? E daí a gente vai lá, se reúne todo mundo e faz os testes, tudo, e o professor avalia melhor individualmente e coletivamente também, né? Como é que foi na época da pandemia? A época da pandemia foi complicada, né? Que a gente... Vocês seguiram nas competições? Não, as competições pararam por um tempo, mas a gente seguiu treinando. Aí era só na máquina de remo, né? Todo mundo.
Para mim era algo normal já, né? Que eu sempre treinei assim, mas o pessoal lá do clube todo migrou, né? Daí a gente não podia ir até o clube, ter contato com as pessoas. Então eles remavam em casa também. Até porque remar, se fossem remar de máscara, ia ser bem, Não, bem difícil, é né? difícil. Não teria condições. Não precisa de fôlego. Muito fôlego. A pandemia, ela fez as pessoas terem que buscar alternativas, não teve Sim. jeito, né? Isso aí a gente tem que estar preparado para isso. E nas enchentes? Nas enchentes o pessoal lá parou, porque a ilha ficou tomada, O clube não ficou inundado? Ficou embaixo d'água. Quebrou vários barcos, né? Quebraram. Aí o pessoal lá parou de treinar. Uns treinavam ainda na máquina, né? Mas como era enchente, bom, devastou o clube, né? Os outros clubes menores também. Sim, porque ele é ali na beira. Sim. Não. Os barcos mais importantes, mais caros, né? O pessoal colocou no segundo andar da ilha lá, do pavilhão, mas teve barcos que não teve o que fazer, né? Quebraram mesmo e até hoje estão na carpintaria lá para serem arrumados. E eu continuei treinando, eu continuei na máquina, né? A gente ficou ilhado aqui em Butiá um tempo, né? E eu só mandava foto pro meu professor, e meu professor estava nos resgates também. O pessoal, tudo lá os atletas, né, estavam auxiliando isso. Nossa, foi terrível. E tu chegaste a participar desse mutirão? Não. Ficaste aqui? Não participei. Por conta de eu ter que treinar, prestar conta, né? Então eu acabei não indo para lá nesse período. Eu fui depois na parte da limpeza, né? Quando eles estavam já limpando a ilha, daí eu fui lá, aí ajudamos a limpar a ilha para voltar a seguir os treinamentos, né? Igor, qual é a parte, se eu te perguntasse assim, a parte mais difícil dessa tua atividade de ser um atleta, um para-atleta? Qual seria a maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade é constância, né? A gente tem que como construir uma casa, né? Tijolinho por tijolinho, né? Então a gente tem que fazer um pouquinho todo dia. Se a gente para de fazer um dia, tira 2 tijolos. Aí depois tu vai remar no outro, tu só vai colocar um, tu não vai colocar os 2 que tu perdeu. Então é constância, né? E manter a constância é difícil, é uma batalha espiritual, não, mental. Porque às vezes eu trabalho também, né? Então, chega do trabalho, não quer fazer mais nada. Onde você trabalha, Igor? Eu trabalho de home office agora. Tô no Santander, né? E aí eu trabalho home office. Mas a gente para o trabalho ali, tipo, agora não quero fazer mais nada, quero descansar e tal, mas... Isso que eu te perguntei, se era todos os dias mesmo, porque a gente sabe que é uma prova, né? Sim, uma prova sim. de fogo, manter uma disciplina, mas todo atleta, para ti ter disciplina, né? não seria problema, né? E o que tu diria para as pessoas que talvez tenham um sonho numa prática de esporte e estão meio desanimados, assim? Tem que dar o primeiro passo, né? Se a gente não der o primeiro passo, a gente não consegue realizar o nosso sonho, né? A gente tem que ir lá. Se a gente está desmotivado, vai desmotivado mesmo. Uma coisa que eu uso muito é não pensar no treino que eu tenho que fazer. Mais tarde eu tenho que remar 20 km. Não, quando chegar a hora, eu só vou botar meus tênis e vou ir, nem vou pensar. E depois que tiver feito, tu já vai sentir que a gratificação pelo que tu fez, né? Então a gente tem que tomar atitude de ir e fazer realmente, né? Tu te enxerga no futuro como um professor de educação física que vai incentivar a galera a fazer essas coisas? Eu acredito que sim, é o meu objetivo, né? A escola é importante nisso. Eu digo para minha esposa que eu quero trabalhar até o último dia da minha vida, né? Eu quero trabalhar até quando der. Então, eu acredito que seja dando aula, né? De remo. É minha paixão, né? Uma parte de mim, o remo. E
E vou seguir até eu ter forças, né? Igor, aqui no município, tu chegaste a... Já foste em alguma escola conversar sobre a tua trajetória? Já houve esse tipo de contato com os adolescentes? Ainda Já não. foste convidado, não? Ainda não. Tá aí fica aí, né? Eu acho que é um ótimo incentivo para os jovens, né? Essa história do Igor, porque aqui não se trata, em nenhum momento a gente foca na deficiência, mas sim na persistência. Porque a gente vê que o esporte ainda é uma saída para muitos jovens, né? A gente fica Sim. triste de ver que a juventude está um pouco perdida, se não é a internet. Talvez não tenha uma outra possibilidade. Eu não sei o que eu seria se eu não tivesse o remo, né? Então, eu não tenho como dizer que o remo me salvou porque o esporte me salvou, porque eu não sei o que eu seria sem ele. Mas o que eu vejo, o que eu consigo ver é que através da disciplina e tu tem que ser uma pessoa boa para praticar um esporte, não só nas tuas atitudes, né? Então, É um conjunto. é um conjunto isso, anda junto. Então o ser humano acaba se tornando melhor, né, com aquilo, né? O esporte realmente salva muitas vidas. Tem muitos jogadores de futebol e até outros esportes mesmo. Tenho bastante relatos no jiu-jitsu, né, que as pessoas elas, né, tinham uma vida assim, não tinham futuro, né, em uma situação mais precária e viram ali uma família e enfim se dedicaram, né, e mudaram realmente, né? O esporte ele não é para te mudar financeiramente, né, mas ele é para te mudar mentalmente, né? E nós não sabemos o quanto a educação física nas escolas é a disciplina preferida dos alunos, né? Eles querem muito participar. E só que a gente sabe que não temos muitas opções de esporte aqui, né, na cidade. E às vezes fica inatingível. A natação mesmo, que é uma coisa maravilhosa, que a gente sabe que é super indicada, inclusive, para vários tratamentos de saúde. É uma pena que nós não tenhamos, né? E a gente fica muito restrita ao futebol, né, que a gente sabe que a competitividade e as chances de conseguir uma colocação talvez sejam mais difíceis, né? Mas quando a gente sonha, tem que lutar. E o Igor é um exemplo disso. E é muito interessante quando tu coloca que isso veio para ti, né? Tu não estava procurando isso. Isso veio e tu foi experienciando e foi evoluindo. Isso é bacana. E isso tem que ter muita persistência. Sim. Porque te exige a cada dia, né? No caso, tu tem que superar, não é o outro. É tu mesmo. Tu tem que superar a ti mesmo. Que tu falaste que tu tem uma meta para bater. Né? Sim. Não tem ninguém competindo contigo ali, a não ser tu mesmo. Eu sempre penso, né? Quando toda vez que eu vou treinar, eu sempre penso, eu posso estar fazendo isso hoje aqui, mas tem alguém do outro lado do mundo querendo mais que eu, então eu tenho que querer mais que ele. E se a cada dia, né, matando a frase clássica, né, matando o leão do dia, né? Todo dia tem um leão, enfim, na nossa vida, não só se tu tiver, tem que treinar todo dia, mas, né, tem que ir pro trabalho, a gente tem que viver. Então, todo dia um pouquinho, né? E pra gente alcançar a meta, né? Igor, qual é tua meta maior, assim, tá? Tu falaste em Olimpíadas e tal, mas o que tu pensa assim, eu não posso sair desse plano sem ter realizado tal coisa. O ser humano Igor. Olha, a minha meta hoje, né, é ser um pai bom, né? Um bom marido, um bom esposo e um bom pai. Assim como eu tive, né? Meu pai, minha mãe. Meu pai já falecido, mas a minha mãe ainda é viva. Né, dar uma boa educação para meus filhos. Eu quero, né, poder um dia, quando eu partir desse mundo, deixar eles bem estruturados, né? Essa é a minha busca maior, assim, servir a Deus, né? E é isso, praticamente o que resume a minha força
para mim o que me motiva todo dia é minha família. Então, se eu deixar minha filha bem, meu filho bem, minha esposa, para mim, eu não preciso de muita coisa para ser feliz. Se vier a Olimpíada, veio, mas se não vier, a gente segue sendo o mesmo ser humano. E o que importa é o que está dentro de ti, né? Se tu tá realizado contigo mesmo, isso basta, né? E a tua menina, a Gabriele? A minha esposa? Não, a tua menina, tua Maria filha. Clara. Maria Clara. Gabriele é a tua esposa. A tua outra menina. Mas o importante é que a Gabriele, ela pode não estar falando, mas ela está vendo tudo isso que tu está fazendo, né? Sim. Eu acho que isso já está cumprindo a tua missão, porque ela está observando a tua dedicação. Ela já está vendo que não vem nada pronto, né? Sim. Ela acompanha os teus treinos em casa. Sim. Ela te dá força para isso. Dá. Sem ela eu não consigo, né? Porque tem que trabalhar, treinar. E aí, se eu fosse, por exemplo, cuidar da casa da minha filha, eu não ia conseguir, né? Daí ela dá conta de todo, né? Dá todo o suporte para mim poder fazer aquilo, né? Senão não tem como, né? Te dedicar, né? Isso é fundamental. A família está trabalhando toda para que isso aconteça. E isso é importante também, porque na conquista do sonho não basta só ter a vontade, a gente tem que ter condições para realizar, né? E se o Igor não fosse remar, o que o Igor faria? Esporte? Não sei. Vamos supor que tu não fosse um remador hoje. Tu te enxergaria fazendo o quê? Olha, eu tô apaixonado por outro esporte agora, né, que eu tô praticando, que é o jiu-jitsu, né? Mas eu tenho uma paixão muito antiga pela polícia, assim. Eu queria ser policial, meu sonho de pequeno. Eu tinha um discurso pronto já para me enganjar no exército, porque para ter noção. Chegaste a servir? Não cheguei a servir. Eu treinava com meu irmão, botava o meu irmão nas costas, no pátio, eu com 17 anos, né, no pré-alistamento ali, botava meu irmão nas costas e caminhava com um monte de mochila, fazia que a muleta era um fuzil e eu tinha que carregar, treinava mesmo. Fazia salvamento. Eu treinava de verdade para mim servir, né. O que pôs um empecilho nisso foi o falecimento do meu pai, né, foi bem no dia da minha apresentação no exército, né, que tinha que se apresentar lá, né. Então eu não consegui. Aí eu nem fui na entrevista, fiquei pro próximo ano. Mas, enfim, não era para ser, não era para acontecer, né? Mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma coisa, eu acho que seria ou o jiu-jitsu ou as forças policiais. Tu viste, as tuas escolhas, elas sempre trazem opções que exigem disciplina, hein? Eu gosto. O remo foi porque eu já tentei fazer basquete, corrida de cadeira de roda. Mas o que mais me exigiu fisicamente foi o remo. E foi por isso que eu escolhi ele. E o Igor, na rotina dele, é uma pessoa disciplinada? A disciplina faz parte também da tua rotina, fora esporte? Tem que ser. Tem que ter disciplina para tudo, né? Tudo na vida. Se a gente quer alguma coisa, tem que ter disciplina. Se tu quer chegar numa faculdade, tu tem que estudar, mas tu sabe não tem outro caminho. A gente vê o Igor falar, né? Tem que ter. Mas uma das coisas mais difíceis hoje em dia é ter disciplina. Por que muitas vezes as dietas falham, né? Algum propósito não dá certo. Se tu for analisar lá no fundo, foi falta de disciplina, né? Isso é fundamental para qualquer coisa. E não é fácil. Não é fácil, não então, é fácil. É uma coisa que já faz parte de ti, que bom, né? Porque é difícil. E nós vamos ter que fazer mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com o nosso último bloco para conversar um pouquinho mais com o Igor Batista. E, como somos disciplinados, nós cumprimos o nosso tempo lá com os patrocinadores. Estamos de volta, como manda o figurino. E hoje eu preciso realmente mostrar a disciplina, porque estou em frente a uma pessoa muito disciplinada. Uma pessoa disciplinada, ela é exigente, né? Principalmente consigo mesmo. Como é que é ser um pai assim, tão disciplinado? Tu é um pai bem exigente? Eu acredito Reconhece isso? Reconheço. A gente nota lá em casa, lá, quando a Gabriela tá falando
E a Maria Clara não quer obedecer, ela fala, vou chamar teu pai. E na hora as coisas resolvidas, né? Eu acho que aí dá pra entender, né? Aí dá pra entender. Mas, é claro, a criança, ela sabe escolher algumas coisas, mas não é todas, né? Se tu for dar pro teu filho um celular e um livro, ele vai escolher o celular, com certeza. Então a gente tem que escolher por ele, né? Certas decisões a gente tem que fazer por ele, né? Ainda mais quando é mais criancinha, assim, mais novo, né? Ele não sabe o que vai trazer futuramente para ele aquilo, né? E o livre-arbítrio, ele é com o tempo que ele vai se estabelecendo, né? A criança não tem... Mas tem muitas influências, né? Sim. E isso é difícil. E a disciplina, como sou professora, não exerço, mas fui, sempre foi um desafio, né? Especialmente em sala de aula. Porque se tu não mantivesse a disciplina, a tua aula correria um risco de não acontecer, né? E a dificuldade daquele aluno que não tem disciplina, porque ele não consegue, às vezes, nem parar sentado, porque ele não tem esse domínio, né? Esse conhecimento e esse basta. Sim. E isso, indo para a vida adulta, é desastroso, né? É complicado demais para lidar com essa situação toda. Igor, quantos irmãos vocês são? Tu és filho único? Não. Eu tenho... Meu pai, ele foi bem namorador, né? É? Então eu tenho o meu irmão mais novo, que morou comigo a vida inteira, né? E tenho mais 4 irmãos. Algum deles foi para a área do esporte ou não? Não. Só tu mesmo? Só eu mesmo. E eles curtem a tua gostam, te acompanham? O meu irmão, o mais novo, né? Ele foi o que conviveu mais comigo, né? Mas ele é o que mais me apoia, né? Assim, tá sempre em cima perguntando como é que tá os treinos, as competições. E a gente tem um contato bem próximo, né? E a tua mãe, ela não existe mais? A minha mãe existe. Ela mora onde? Em Porto Alegre? Mora em Porto Alegre, isso. Também te acompanha? Também, Mãe coruja, né? Tá sempre ali. Claro, e não. E quantas medalhas o Igor já tem? O Igor tem bastante. O Igor acho que tem umas 40 medalhas. Ai, que abuso, gente. Olha só, que lindo. Tem um lugar de destaque? Tô fazendo lugar. Eu quero fazer todas bem bonitinho. Uma do jiu-jitsu eu tenho. Tem uma de jiu-jitsu. Jiu-jitsu tu pratica aqui? Com o professor Rodrigo Cruz e o conheço Juan. O Rodrigo, Isso. Treino com eles ali. O Rodrigo faz anos que tá nessa função do jiu-jitsu, né? O Rodrigo... Ele dava aulas no Projeto Futuro, né? Isso. O Rodrigo só de faixa preta, eu acho que tem uns 10 anos, né? E pra te chegar na preta já é mais 10 anos. Tu tá em que cor de faixa? Eu tô na branca, eu sou o menorzinho da casa ali. Quais são as sequências? É branca, tem amarela, né? Isso é o Kids, né? Aí o Kids tem amarela, verde, cinza. Mas o adulto é só branca, azul, roxa, marrom e preta. Na ordem de importância, assim, pra ir galgando. Isso. Preta é o top. Ainda tem vermelha, né? Mas aí é só pros mestre mesmo, né? Qual é a diferença do jiu-jitsu para as outras lutas marciais? O jiu-jitsu, ele é uma luta, a gente chama luta agarrada, né? Que a gente veste o kimono e é uma luta de contato, muito contato, né? Tu tá em contato o tempo inteiro. Como o pessoal gosta de dizer, ele é um xadrez com o corpo humano, né? Se tu der um movimento errado ou pegar em alguma parte do kimono errado, acabou, já é a finalização. Ele corre risco de sofrer uma finalização. Tem tudo isso ainda. Sim. Além de cuidar o movimento, tem que cuidar onde tu vai pegar o adversário. Sim. E também existe, como no boxe, nocautes, assim, lances decisivos que faz a competição terminar. A gente chama de finalização, né? Quando o oponente encaixa uma chave em alguma articulação ou estrangulamento, né? Que aí ou
ou tu vai dar os 3 tapinhas ou vai apagar, né? Ou dependendo se é uma chave em alguma das articulações, vai quebrar. É isso. E pra ti é tranquilo. Eu achava que ia ser um desafio, né? Sim, pois eu fico pensando, por isso que eu te pergunto. Mas eu sempre gostei. Usa muito Sim. pernas, né? Quando eu era mais novo, eu cheguei a fazer com o Rodrigo no Projeto Futuro. Mas eu fazia escondido da minha mãe, né, e do meu pai. Eles tinham medo de eu me machucar. Mas eu sempre gostei de lutar, assim, sempre gostei desse meio, né? E aí eu fiz ali um tempo com eles. E agora, que eu já tô de maior, eu decidi voltar, né? Agora minha mãe não pode mais dizer que Não, eu... Aí, teoricamente não, né? Teoricamente não. Mas aí eu decidi voltar. E a gente ali, os professores, o Rodrigo e o Juan ali, me ajudam muito, assim, em adaptar as posições. Ali tu luta com pares ou não só para atletas, tu Não luta só com... para atleta, isso. Sim. É outro desafio, né? Mas eu acho que talvez é um desafio mais para eles, eu acho. Porque eu sou acostumado a não usar minhas pernas, né? Eles não, eles usam as pernas. Então, as defesas, muitas defesas ali que eles fazem, às vezes não funciona para mim, né? Porque eu não vou usar a perna, entendeu? Então, uma defesa que ele faz, alguma guarda, que é a guarda com as pernas, assim, né? Que a gente chama, não funciona para mim, entendeu? Porque eu não uso as pernas, eu uso somente os braços. Tá, mas quando eles lutam contigo, eles têm alguns movimentos que não podem ser feitos ou eles lutam normal, assim? Normal. Eu até gosto que lutem normal. Que daí o nível é equivalente, né? Mas olha só, não, eu fico vendo tu falar assim nessa tranquilidade, né? E Igor, tu nos passa a impressão assim, ó, tem 2 caminhos. Tem o simples e tem o complicado. O Igor vai pro complicado. Às vezes é. Às vezes é. Mas eu gosto do caminho simples também. Talvez não é complicado, não vamos tirar a palavra complicado, mas o mais desafiador. Tu deixa o simples e vai. Tu tá sempre querendo te superar, né? Sim. É mais ou menos. Como é que eu posso explicar assim? Eu gosto. Tu não te poupa, tu não fica preocupado em te poupar das coisas. Se é para fazer alguma coisa, vamos fazer mesmo, então, né? Se a gente tem que fazer, vamos fazer. E daí vai com toda a intensidade. Isso tu passa essa garra, né? É importante. Eu torço para que tu faça educação física e motive essa gurizada, porque realmente eu não tô te bajulando, eu acho incrível a forma como tu conduz as coisas. E isso, hoje a gente está falando em remo, mas essa fala do Igor, ela serve para qualquer tipo de atividade que a gente faça, né? Que a gente não se contente com o mediano, que a gente tente sempre se superar. E eu acho que a autossuperação é uma das coisas mais difíceis, né? Eu acredito que eu tenho isso, como o remo, ele veio desde muito cedo comigo, né? E muito cedo já foi algo que eu coloquei assim como eu tenho que ganhar, né? Eu vou treinar para ganhar. Então, eu acho que em todas as áreas, assim, eu sou meio competitivo, né? Por exemplo, se eu for no jiu-jitsu e for independente com quem que eu vou treinar ali, se é um cara muito mais pesado que eu, ou que vai usar as pernas ou não, eu vou ir com a mesma intensidade que eu vou no remo, porque isso já tá em mim já, né? Muito por conta do remo. Então, na academia também, eu gosto de pegar peso e peso pesado, entendeu? Se eu for em casa também, se eu for, sei lá, arrumar um carro, eu quero arrumar o carro, entendeu? Se é pra fazer, eu vou fazer, eu quero fazer, entendeu? Nada de coitadismo, nada de se menosprezar, se subestimar, né? E isso causa estranheza nas pessoas também, né? Causa. O meu pai, ele sempre, ele tinha caminhão, né? Então, quando tinha que arrumar uma peça de caminhão, alguma coisa, e a gente ele
era único, né? Ele era o dono da caminhão dele, então se levar numa oficina sai mais caro, né? Do que tu arrumar em casa. Então ele pegava os filhos ali, eu, meu irmão, botava nós pra arrumar. E todo mundo sempre olhava assim, eu fazendo as coisas, meu pai sujo de graxa, trabalhando com ele. Mas eu nunca me importei, sempre gostei de estar ali, entendeu? Sempre gostei de estar do lado dele e trabalhar com ele. A curiosidade, a vontade de Sim. aprender é uma característica tua. Sim, desde pequeno, sim. E aí quando a gente tem isso, não tem nada difícil realmente, né? Mas é muito da tua personalidade também isso. Né? Que signo tu é, Igor? Eu não sei, eu nasci em janeiro. Ariano, talvez. Não sabe, mas nunca teve essa curiosidade. Não tinha. É que eu sempre vejo as pessoas falando, né? Mas eu não sei qual mês fica qual signo e tal. Que dia tu nasceste? 18 de janeiro. 18 de janeiro. Vou pesquisar isso, eu também não sei. Mas eu chuto Áries, né? Mas eu não sei também. O Peixes eu acho que não. Mas vou... já estão ali já está o mesmo signo do Léo. Já está a direção me dizendo ali que é Escorpião. Mas não sei. Escorpião, não sei. Novembro eu sei que é Escorpião, mas não sei se pega janeiro. Novembro é Sagitário. Não, mas o meu filho pega pedaço de novembro e é Escorpião. Depende, né? Mas eu vou ver isso para ti. Eu até vou ousar fazer um link aqui, uma comparação. Tu é a primeira pessoa que eu converso, não aqui no programa, né? Mas que eu converso que não sabe o signo. Olha que interessante, né? Então, o que o Igor nos passa, assim, ele não é nada... Tu não é ligado nessas coisas, assim, muito subjetivas, né? Sim. Tu é mais objetivo, mais... É incrível. Olha, hoje eu fui entrevistar e saí surpreendida. A primeira pessoa que eu não... E tu não tem nem interesse, né? A respeito disso. Nunca te despertou. Não. Não sei se é por conta da religião ou não, mas eu nunca assim surgiu, vou ver meu signo e tal, assim. Sim, porque não é da tua época, né, mas há tempos atrás nos jornais, né, sempre via os presságios de cada signo. Eu me lembro que meu pai olhava eu me lembro. E aí as pessoas tinham o hábito de ler o horóscopo, né, que era como era chamado, antes de fazer qualquer coisa. Claro, isso é uma brincadeira, né, uma forma jocosa de dizer, não que a gente fosse exatamente levar ao pé da letra, mas há uma explicação de que a pessoa, muito da personalidade dela tem a ver com o seu signo. Por isso que eu perguntei que signo tu seria, porque mais ou menos a gente já deu para ver um pouco da personalidade do Igor. Mas muito bacana, assim, não ter nem essa curiosidade agora. Eu fiquei curiosa. Agora eu vou ver também, eu tô curioso agora. Te sugiro. Já viram lá, Capricórnio. Ó, Capricórnio é o centauro, né? É aquela figura do... Não, essa é Sagitário. Bom, nós não temos aqui... Sagitário é o centauro, né? Capricórnio, eu acho que é a cabra. Não sei. Mas, enfim, Capricórnio. Então, tu já sabe que teu signo é Capricórnio. E os capricornianos que assistiram aí o programa se identificaram um pouquinho com o perfil do Igor. Tomara que sim, que seja, inclusive, na questão da disciplina. O que eu mais fiquei encantada hoje de ver o quanto o Igor tem isso. E eu admiro muitas pessoas disciplinadas. Eu preciso ser mais disciplinada em algumas coisas. E reconheço isso, porque sempre que a gente tem um propósito, quanto mais contribuir para que isso se realize, melhor. E o contrário também dificulta ainda mais. Para que a gente vai fazer a vida da gente ficar mais difícil, né? Igor, estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para os jovens, em geral, né? Não só na questão do esporte. Que idade tu tens? Tenho 24.
24, já casado, com filhos. Tu casaste na hora certa? Tu acha que sim? Eu acredito que sim. Aproveitou tua juventude, hoje é um pai de família bem resolvido, bem feliz, né? Isso é bacana também, porque não dá para brincar, né, de relacionamento. Não. Relacionamento é uma coisa muito séria, né? Sim. Envolve outra pessoa, né? Envolve outra pessoa. Como é que tu conheceu a Gabriele? Ela não era do meio esportivo? Não, a gente frequentava a mesma igreja, né? E aí a gente se encontrou e anos depois, né? A gente frequentava, daí... Qual é a tua igreja, Igor? É a Assembleia de Deus. E aí, daí passou um tempo e ela a gente... é butiaense? Ela sempre foi butiaense? É butiaense. E aí a gente se encontrou e, enfim, aí ficamos juntos. Que bacana. Quantos anos? A gente tá junto, vai fazer 6 anos. Não faz tanto tempo Sim. assim, né? Mas voltando ao conselho dos jovens, o que tu diria para os jovens que estão nos assistindo hoje? Olha, buscar a gente... Eu gosto muito de pensar assim, não sei se pode falar em questão de religião. Assim. Pode, aqui é sem filtro, aqui pode falar de tudo. O que eu acredito, né? Eu, seguindo a Bíblia, né, e lendo a Bíblia, a Bíblia diz que a gente tem que ser, né, procurar ser como Cristo, né? Então, se a gente for como Cristo, a gente se torna uma pessoa melhor, um pai melhor, a gente sabe socializar com as pessoas, a gente dá ouvidos para os professores na escola, para os mais velhos, e a gente cria a nossa identidade também. Então, né, se um conselho que eu seguiria for ser o mais próximo que a gente pode de Cristo, né? Porque a gente, assim, eu sendo mais próximo de Cristo, a Bíblia só nos ensina as coisas boas, né? Pelo meu entendimento. Então, nos torna ser um ser humano melhor, né? Não só para nós mesmos, mas para com a comunidade em si, né? E claro que no final, né? Se Deus existir mesmo e voltar um dia, né? Jesus Cristo voltar um dia, a gente não tem nada a perder, né? Quem tem a perder, geralmente, é quem não segue, né? Se ele existir, bom, aí a gente fez o nosso papel e vai subir com ele. E se ele não existir, a gente não perdeu em nada. A gente só se tornou um ser humano melhor, entendeu? Que lindo. É isso aí. Eu vejo que as igrejas, elas têm um papel muito importante, né, com a juventude. Elas dão um norte, né, não só para a juventude, eu acho que toda pessoa que precisa de uma palavra, né, aqui a gente sabe que Deus é um só, né, temos várias religiões, mas um único Deus. E eu não consigo hoje também imaginar minha vida sem ter fé, né, sem ter um direcionamento espiritual que me guie, né? Sim. Na verdade, eu gosto né, de acreditar pelo que eu fui ensinado, basicamente na Bíblia, entendeu? Sem depender de placa de igreja ou qualquer outra coisa. Eu sou da Assembleia, mas tem os católicos, tem os batistas, mas se tu segue a Bíblia, geralmente o caminho te leva ao mesmo Cristo, entendeu? E praticar o bem, né? Em praticar o bem. Isso é a religião que todos nós amar desejamos. O seu próximo como a gente mesmo. É verdade. Igor, eu quero te agradecer imensamente. Né? Muito obrigado. Pela tua participação. Quero dizer que hoje foi, para mim, uma oportunidade a mais de te conhecer um pouco mais. Se eu já te admirava, eu te admiro mais ainda, né? Não só pelo esportista que tu és, mas pelo ser humano, né? Pelo pai, pelo esposo, pelo atleta, pelo filho, né? Tu falou muito nos teus pais e a gente tem que honrar muito mesmo pai e mãe, né? Sem eles nós não estaríamos aqui.
e falar sobre o teu esporte, sobre a tua trajetória. Eu gostaria muito que teu trabalho fosse mais conhecido ainda pelas pessoas, né? Que o remo que te deu tudo que tu é hoje te traga muitas coisas boas ainda. Quando tiveres alguma novidade, vem dividir conosco para a gente poder compartilhar contigo. E só te desejo sucesso, que tu consiga alcançar lá nas Olimpíadas, eu tenho certeza que vai, né? E a gente vai continuar aqui, torcendo por ti. Obrigada por tu estares aqui hoje. Eu que agradeço. Agradeço pela sua oportunidade, né, de poder estar falando e compartilhando um pouco mais da minha história, da minha vida. Mandar um abraço também pro Léo aí, se ele vê. Ele vai ver, porque eu vou falar para ele. O Léo é muito meu amigo. E agradecer vocês também. Muito obrigado, viu? E a vocês que estiveram conosco, a gente agradece muito e esperamos encontrá-los na próxima semana para mais um Sem Filtro.